Oi, eu sou Luziana Loli Brasil no YouTube e hoje ninguém me perguntou isso, mas eu vou falar porque eu vi muito nesse mês. Eu não sei se vão fazer a nova versão do Rei Leão, mas a primeira versão que eu lembre, né, que eu saiba, foi em 1994. Eu estava no meu segundo ano do curso de inglês. E o professor pegou uma música, colocou a gente para assistir o filme, porque já estava com 2 anos de curso, então a gente precisava aprender a ouvir as pessoas falando no original, né? Porque assim, o professor falando a gente se acostuma, mas a gente tem que aprender os outros falando. E aí, nesse mês, ou nesse ano, ou nessa semana, ou semana passada, eu vi as pessoas rindo, porque um cara que ele disse, eu acho que nessa versão agora, não acho que foi no passado, ele disse que ele fez aquela fala, "Nha, simbanha", uma coisa assim, né? Mas sabe, babá, esse, vanhana, uma coisa assim, eu posso estar pronunciando errado, porque não é minha língua, essa língua é Zulu, né, dessa música. Mas no filme eles usaram várias línguas africanas, tanto para colocar nome dos personagens, né? E aí muita gente tá rindo porque na cena o babuíno Rafiki, babuíno não, é mandrio. Mandrio, o povo confunde com babuíno, eu também. Mas é um mandrio, que é o xamã, né? O Rafiki significa no. Como é o nome, meu Deus? Não é no Zulu, é no Swahili. Swahili ou Swahili significa amigo. Então ele é um xamã, um religioso excêntrico. Não estamos ensinando a religião, não, porque o povo gosta de pegar as coisas e dizer, eita, querem ensinar a religião. Não. É como tribo. A tribo, nas tribos tem o líder religioso. No mundo tem o pastor, tem o padre. Na, no, na tribo, nas tribos tem o xamã. Então, vamos lá, voltando para o assunto. Eles não estão ensinando as crianças o xamanismo, não. Eles estão mostrando como acontece quando um bebê nasce. É assim, eu fiz um vídeo, mas eu falei uma coisa que estava errada, então eu apaguei o vídeo para refazer. Mas a primeira versão eu acho que era melhor porque foi inspiracional. Eu me inspirei, eu não pesquisei. Dessa vez eu pesquisei, não vai ser muito inspiracional. Vamos lá, hoje dia 9 de março de 2026, 6h33 da tarde. É da tarde aqui. Verão, né? Horário de verão do Canadá. Vamos lá então. Voltando ao que era o que eu estava falando. Então eu pesquisei aqui minha pesquisa para falar com base, né? Então alguns nomes foram em 1994, todos os nomes dos personagens foram baseados em alguma coisa para fazer a descrição daquele personagem. Então, a leoa, por exemplo, era a mãe do Simba, é Mirage. O nome Simba significa leão. O pai do Simba, Mufasa, era um nome que foi a junção de várias personagens de reis da época, de lá do país, né? Daquela região. E o nome do rei era Mufasa, pai do Simba, no caso, e ele era um rei justo e corajoso, né? E o significado do nome dele é rei ou governante, né? Pode ser que eles chegaram a essa conclusão porque pegaram vários nomes. Que mais?
O Pumba significa simplório e preguiçoso na língua Swahili, né? Já o Timão o nome dele vem de origem grega, significa honrado, né? Eu lembro Timão e Pumba que ficaram tomando conta dele, né? E a Nala significa uma pessoa, uma sorte ou presente. Também pode ser conosco, dependendo do idioma. Se você escolher o Somali conosco, e se você escolher o Swahili é sorte ou presente. Por que eu falei de Somali? Porque Somália também é na África, eu acho. Bora lá. O Taka, que é o Scarface, o nome dele é Taka, mas depois ele cria uma cicatriz e ganha esse nome. Taka significa desperdício, então ele foi estragado, desperdiçado, ele não foi ensinado a ser um bicho, um animal honrado. Ele foi o filho mais novo como é o nome? Ele é irmão nessa primeira versão, ele é irmão do Mufasa, o irmão mais novo. Mufasa é o mais velho, é como se você tivesse assim, vou imitar, Rei Charles, o King Charles, e o Andrew. O Andrew é o estragado, é o mais novo. Tanto é que ele vive fazendo as marmotas que ele faz. Então, assim, os desenhos imitam as histórias. Vamos lá, então. Mas em outra versão fizeram um filme há pouco tempo, assim, fazendo a descontinuidade, né? Totalmente bagunçou a história. Disseram que o Mufasa foi um órfão, noutra versão, que não tem nada a ver com a inicial. Mufasa foi um órfão e quem conheceu ele foi o Taka e fez amizade com ele, e ele ficava protegendo o Taka o tempo todo, e ele canta a música I always wanted a brother, I always wanted a brother. Uma porcaria essa música, me dá raiva tão grande. Mas sinceramente, enfim. Misturaram a história, bagunçaram a história e estragaram. É melhor ficar com o original. Na original, ele diz várias coisas que as pessoas achavam que era estão falando coisas impróprias. Não, estão falando coisa em outro idioma, você não sabe, fica inventando. Hoje em dia tem o Google Tradutor que ajuda você. Então, o cara que ficou mangando daquela cena, e muita gente foi na onda dele, aí esse ponto que eu fiz o vídeo foi para isso, falta como é o nome? Interpretação do que você lê, do que você faz. Ele só falou e não interpretou o que é que aquilo ali significava. Quando a mãe, Sarabi, né, a mãe do Rei Leão, teve ele, Sarabi significa miragem, né? A leoa mãe corajosa que defendeu o filho, né, para que não fosse morto, sábia, né? Que ela que teve que continuar o reino deles quando Scarface matou Mufasa, né? E foi assim que ele ficou com a marca no rosto. Então, ele queria tomar o trono porque ele era o mais novo, então ele não ia conseguir nunca o trono de rei, né? Assim como o príncipe Andrew não vai conseguir o trono, ele também não vai conseguir o trono de jeito nenhum. Então o que é que ele fez? Ele queria matar o Rei Leão. Ele matou, né? E queria matar os herdeiros para ele poder tomar o trono, porque ele era um desonrado, né? E tanto é que ele anda com as hienas, que eram as inimigas, né? E tal. Mas enfim,
E o que acontece? Vamos voltar ao assunto principal que chegamos até aqui, 10 minutos de vídeo. E eu não falei, eu devia ter falado já no início, porque aí quem quisesse correr do vídeo. Olha, significa assim, se você tem que aprender a interpretar o que você lê. A não interpretação, a gente chama na língua portuguesa ou na linguística, a gente chama de analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? A pessoa lê e não entende o que leu. Entendeu? Por exemplo, você lê uma metáfora, você lê mesmo sem ser metáfora, você lê e não entende o que leu. Nesse caso, ele falou traduziu aquilo ali como é um leão, oh meu Deus, é um leão. Ou pode ser também, aqui está um leão. Ou então pode, pronto, há um leão, que não foi isso, ele levantou mostrando para os súditos, para o povo que eu digo, os outros animais, Rafiki levantou o leãozinho e disse, apresentando para os súditos é o povo, a plebe, mostrando, é um leão, oh meu Deus, é um leão. O que é que ele quer dizer com isso? Quando você tem um reino, você precisa de quem vai continuar a história, porque existe o ciclo da vida, que é isso que o filme do Rei Leão queria dizer, o ciclo da vida, que começa, você tem seus filhos, e seus filhos vão continuar. Por exemplo, vou mostrar na prática. Você abre uma empresa, uma pizzaria, que seja, uma coisa, uma escola, uma coisa que vai ter um futuro lá na frente, mais longo do que sua vida. Então você precisa, é como plantar uma árvore. Você planta a árvore, mas quem vai colher os frutos pode não ser você. Tem árvore que demora 10 anos, né? Então, você fez uma empresa e essa empresa está fazendo sucesso. Mas ela vai e você vai ter que ter um herdeiro para continuar a sua história. Você comprou a fazenda, você vai ter que ter um herdeiro para continuar a sua história. Porque você vai e aquilo ali vai ficar. Entendeu? Então, se você não tem um herdeiro que você ensinou para valorizar aquilo ali que você fez, você não fez nada na vida. Vai ter que vender aquilo ali por 2 tostões, porque o valor que você deu não. Né? Então, assim, esse é o planejamento. Não se pode. Assim, a igreja, é claro que eu não estou falando de religião, mas a igreja vai dizer a você: tenha um monte de filho. Só que aí você vai ter como sustentar todos esses filhos e a herança para eles também vão brigar por herança. Entendeu? Então é isso. Se você não tem herança para deixar, né, só tem o estudo para eles, então tudo bem, vai ter um monte de filho. Agora, se você tem uma empresa, você vai ter que botar quem é que vai herdar cada coisa, né? E esse é o problema. O Mufasa teve só aquele filho, e aquele filho ia continuar as gerações, assim, não sei se teve mais, né? Porque geralmente tem. Já quando o Simba se casa com Nala, que era amiga dele de infância, ele tem 3 filhos. E esses 3 filhos se casam. Mas aí é outra história, não é a história de 1994, não. Então é isso. Então, não se junta a esse povo zombador que fica dizendo, não quer dizer nada, a tradução ficou ruim. Não, a tradução foi boa. O que ele quis dizer foi, é um leão, oh meu Deus, é um leão que vai seguir nossa tradição, porque é o rei que vai levar o reino. Se tivesse nascido uma leoa, a rainha Elizabeth assumiu
o reinado, mas ela passou por muito problema do povo não querer, de gente do poder não querer uma mulher no poder, né? Hoje em dia não, mas naquele tempo o filme faz sentido. Quando ele diz é um leão, oh meu Deus, é um leão. Por quê? Porque ele vai continuar o reinado e não vai deixar o reinado cair nas mãos do Scarface. Me esqueci até o nome, o Taka, né? Não vai cair nas mãos dele. Entendeu? Então vai ser um rei que foi ensinado por um rei honrado e vai ser um rei honrado e não um rei corrupto. Né? Se a Inglaterra caísse nas mãos do Andrew, príncipe Andrew, ia cair nas mãos de um rei corrupto. Entendeu agora? Trocando em miúdos. Então é isso, eu sei que o vídeo ficou muito comprido, eu não esperava que ficasse comprido, mas tinha que esmiuçar para as pessoas entenderem. E obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. Eu nem sei como é que eu vou fazer a figura desse vídeo. É isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus e analise as coisas. Aprenda a ler o que está nas entrelinhas. Que aprenda a interpretar o que você lê. Isso é importante, senão as pessoas vão interpretar por você e não, às vezes não é realmente o que elas estão dizendo. Ok? Não vou dar mais exemplos, senão vai ficar mais comprido. Beijos e fiquemos com Deus.